Iniciou? Boa noite, graça e paz a todos. Espero algumas pessoas chegar para que nós possamos nessa noite trazer uma palavra. Você que tem casa, você que já acompanhou, né, algumas lives nessa noite, as pessoas que estão cultuando ao Senhor. Eu acredito que nesse exato momento tem outras pessoas ligado, que acredito que é ligado na terra, ligado no céu. E hoje nós não vamos louvar, né? Hoje vamos trazer a palavra. Amém? Vamos trazer aqui uma reflexão, né, nesse período que nós estamos vivendo de pandemia. Nós gostaríamos de falar acerca de alguns temas bíblicos. Eu sei que é polêmico, é difícil, né, de a gente passar alguma coisa com respeito a temas polêmicos, porque nós sabemos que existe vários pensamentos, pessoas que traduz, ouvir a Bíblia da sua forma, e a gente não estamos aqui para contender, nós estamos aqui para trazer a palavra da verdade, o Evangelho. E hoje, né, pela manhã, nós falamos a respeito do jejum. E nós vamos falar sobre jejum. Nós vamos falar sobre jejum, vamos falar sobre a palavra. E antes de começar a falar o texto, eu queria dizer para você, né, você que está acompanhando essa história, está acompanhando, né, no mundo todo, através da televisão, através das redes sociais, o presidente, nosso sim, né, muitas pessoas, quando nós falamos nosso presidente, as pessoas falam em partido, né, esquerda, direita. Quando nós falamos nosso presidente, é nosso, né, por mais que você seja da esquerda, por mais que você não aceite o governo Bolsonaro, é o nosso presidente. Você que é brasileiro, o presidente é nosso. Então, nós aprendemos a orar pelo nosso governante. E o nosso governante, presidente, ele declarou um jejum, né? E algumas pessoas, né, foi o tema da escola bíblica, a gente estava em quarentena, estamos em quarentena, mas hoje nós resolvemos abrir o espaço para a escola bíblica dominical. E foi uma bênção. E nós falávamos a respeito do jejum, aproveitamos essa oportunidade para falar a respeito do jejum. E eu comecei dizendo assim, que eu não faço jejum pelo mesmo motivo que os discípulos de Jesus não faziam. Você que não sabia, você que é conhecedor da palavra, né, você sabe que os discípulos de Jesus não faziam jejum. E existe um motivo por que eles não faziam jejum. Eu não sou contra Bolsonaro, não, de maneira alguma, né? Mas eu falo para você, falo para todos os irmãos que estão aí, que eu não faço jejum pelo conhecimento bíblico que eu tenho, porque os discípulos de Jesus não faziam jejum. E aí eu vou começar o texto que está lá em Marcos capítulo 2, no versículo 18. Chegaram para Jesus e perguntaram a respeito disso. Falaram com o Senhor Jesus: Senhor, por que os discípulos do João Batista, dos fariseus jejuam e os teus não jejuam? Por quê? E qual foi a resposta de Jesus? Que enquanto o noivo está com eles, não precisa. Que seja, Jesus falou assim, ó, enquanto eu estiver com eles, eles não precisam jejuar. Mas dias virão em que o noivo será tirado, naqueles dias eles jejuarão. Eu entendo que aqueles dias foram os 3 dias que eles ficaram de luto. Não é para até os dias de hoje. O jejum não é para até os dias de hoje. Até porque o profeta Isaías, no seu capítulo 58, ali ele fala a respeito do verdadeiro jejum. Se você quiser abrir a sua Bíblia, tu guarda esse texto. Ali está o verdadeiro jejum. E eu falei para os irmãos na escola bíblica dominical, e expliquei, alguns já conhecem, nosso ministério,
E eu não jejuo porque os discípulos de Jesus não jejuavam. Que seja, o mesmo motivo pelo qual ele não jejuava, eu também não jejuo. E qual é o motivo que ele não jejuava? Porque Jesus estava com eles. Aí a pergunta é, Jesus está contigo? Jesus está conosco? Está. Porque lá em Mateus 28, no versículo 20, Jesus falou, agora eu vou estar com vocês, depois da ressurreição, todos os dias, até a consumação do século. Que seja, Jesus está conosco. Da mesma forma que ele estava com os discípulos, e ele morreu, ficou 3 dias ausente, e ao terceiro dia ele ressuscitou, agora ele está conosco todos os dias, através do seu Santo Espírito. E ele mesmo falou, agora eu vou estar com vocês todos os dias, até a consumação do século. Eu sei que muitas pessoas têm o jejum como uma arma espiritual. E é uma inverdade. Porque o jejum não é uma arma espiritual. Se fosse uma arma espiritual, o apóstolo Paulo, na relação das armaduras de Deus, lá em Efésios, no capítulo 6, no versículo 10, ele diz assim, nos demais, irmão meu, fortalecei no Senhor e revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poder estar firme contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar nem contra a carne, nem contra o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra as hostes espirituais e maldade nos lugares celestiais. E ele diz, havendo feito tudo, estáis firme. Estáis, pois, firme, cingindo vossos lombos com a verdade, vestindo a couraça da justiça, calçando os pés na preparação do evangelho da paz, tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamáveis do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo, com toda oração e súplica. Então nós temos a oração, nós temos a palavra como o poder de Deus. A palavra é o poder de Deus. E lá em 1 Coríntios 1, versículo 17, diz que a palavra da cruz, para aquele que perece, é loucura, mas para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus. Nós vimos no texto de Mateus 4, que Jesus foi levado ao deserto em espírito para ser tentado pelo diabo. Ele jejuou 40 dias e 40 noites. Após o período, ele teve fome. Chegando a ele, o tentador disse, se tu és filho de Deus, transforma essa pedra em pão. E Jesus não venceu Satanás por meio do jejum. Ele venceu por meio da palavra, porque é a palavra que é o poder de Deus. Ele falou para Satanás, escrito está em Deuteronômio 8:3, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Então a espada do Espírito é a palavra. Você pode observar que o jejum não está relacionado nas armaduras de Deus que o apóstolo Paulo fala. Revestiu de toda a armadura de Deus. Não tem o jejum. E também não tem o jejum quando Jesus, ele dá a ordem, lá em Marcos, ele falou assim, portanto, ide por todo mundo e pregai meu evangelho a toda criatura. Aquele que ele for batizado será salvo, e aquele que não crer será condenado. E no versículo 17, ele fala assim, estes sinais seguirão os que crê. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes e beberão alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum, colocará a mão sobre o enfermo, e eles ficarão o quê? Curado. Então não foi colocado jejum. Então o jejum é um sacrifício. É abstinência de alimento. O alimento que foi criado por Deus para que nós pudéssemos usufruir dele. Então, quando você deixa de se alimentar, automaticamente você está sacrificando. Deus não quer sacrifício. Então, o jejum é um sacrifício. Os discípulos de Jesus não jejuavam. Motivo esse que eu falei aqui. Por quê? Porque Jesus estava presente. E a pergunta é, Jesus está presente hoje? Claro que está. Então, é o mesmo motivo ao qual é a minha resposta diante dessa pergunta. Pastor, o Senhor botou a igreja para jejuar? O Senhor entrou nessa convocação? E eu falei, eu não jejuo pelo mesmo motivo que os discípulos de Jesus não jejuavam. E o motivo é porque Jesus estava com ele, Jesus está conosco até a consumação do século. Foi Jesus que falou. Eu costumo dizer que se a Bíblia diz, eu creio. Então o jejum não é uma arma espiritual, é abstinência de alimento. O poder está na palavra, o poder está na oração. Nós vimos lá no Salmos 33, no versículo 9, diz que ele falou, tudo se fez, mandou e logo tudo apareceu.
Aquele centurião que estava com o seu criado enfermo, ele falou assim, ó, Senhor, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa, manda somente uma palavra que meu servo vai ficar o quê? Curado. A palavra que tem poder, porque em Hebreus 4:12 diz que ela é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante do que a espada alguma de dois gumes. Ela penetra a divisão da alma, do espírito, juntas, medulas, e apta é para discernir o pensamento e a intenção do coração, e não há criatura alguma, não há criatura alguma encoberta diante dele. Ante todas as coisas estão nua, patente aos olhos daquele a qual vamos tratar. Então, algumas pessoas querem esse poder e atribuem o jejum como um poder. E não é. Né? Tem pessoas que falam, mas para o seu esposo se converter, tem que jejuar, faz jejum. Para você conseguir a tua vitória, tem que jejuar, tem que subir monte, tem que crer. Crê em Jesus será salvo tu e tua casa. A salvação vem por meio da palavra pregada. Você não pode salvar alguém por meio de jejum, porque esse não foi o meio estabelecido por Deus. Ah, mas eu tenho que jejuar para os grilhões serem quebrados. Irmão, os grilhões já estão quebrados há muito tempo. Jesus venceu Satanás, Jesus deu autoridade à igreja. Por isso que ele falou que as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja. Se tu é a igreja, Deus é por você, Deus é por nós. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então as pessoas atribuem, e infelizmente, a glória não vai para Deus, a glória vai para o homem. E diz lá em João 3, versículo 27, que o homem não pode nada se do alto ele não lhe for dado. O homem não pode nada se do alto ele não lhe for dado. É de lá que vem o nosso socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Então eu preciso passar isso para você. Eu preciso que você entenda disso. Deus não quer mais sacrifício. O sacrifício foi feito, sacrifício perfeito. Com um só sacrifício ele aperfeiçoou para sempre. Ah, pastor, então o senhor não jejua? Não, eu não jejuo, porque eu não tenho mais sacrifício, eu tenho a presença de Jesus na minha vida. Satanás foi derrotado já. O que tem poder é a palavra. O poder da oração, sim, isso tem poder. Agora, jejum não, jejum é só para emagrecer. Desculpa a sinceridade. Né? É claro que as pessoas têm isso como uma fé, algo. E aí, que se você colocar no coração uma coisa, aquilo automaticamente vai fazer o quê? Vai fazer com que você acredite naquilo. Então, tem pessoas que acreditam numa coisa, vai acreditar, mas eu prefiro ter a minha Bíblia, a palavra de Deus como bússola. O meu entendimento, né, a minha vida tem que ser pautada pela palavra. E eu não posso trazer algo que foi feito para uma época, porque existe, né, na Bíblia várias épocas que o povo foi chamado a fazer jejum, né, para que algo da parte de Deus pudesse acontecer, para que o livramento pudesse acontecer, para que a provisão pudesse acontecer, mas foi para uma época. Então, mas Jesus jejuou, mas Jesus não venceu Satanás com jejum, não. E para não ficar nessa parte só de jejum, né, você que está nos assistindo, você que que faz parte do nosso ministério, Ministério Betel, você que não conhece, é sempre bom nós ouvirmos a palavra, que a fé, ela vem para ouvir e ouvir a palavra do Senhor. A palavra de Deus, ela tem poder. O profeta Isaías, ele falou que assim como a chuva e a neve desce do céu e para ela não torna, mas antes rega a terra, faz produzir, brotar, dá pão que come semente ao semeador, assim a palavra que sai da minha boca, diz o Senhor, não tornará para mim vazia, antes fará aquilo que me apraz ou para aquilo a qual ela foi designada. E, como eu falei, temas polêmicos. Falei sobre jejum, que eu não faço jejum, você que está chegando agora, eu não faço jejum pelo mesmo motivo que os discípulos de Jesus não faziam. E qual era o motivo? Jesus estava com ele. E aí Jesus morre, aqueles dias jejuaram, ficaram de luto, e Jesus ressuscita e faz a promessa. Agora, vou estar com vocês todos os dias até a consumação do século. Quer ver um outro tema polêmico? É dízimo. É um tema muito polêmico, dízimo. Se você for olhar o texto, onde Jesus fala sobre jejum, ele fala sobre você não pode colocar vinho novo em odre velho.
porque senão vai se romper, né? E nem você pode costurar pano, né, novo em pano velho. Então, existe o novo e existe o velho. Existe um tempo da lei, existe o tempo dos profetas, dos sacerdotes. Qual é o tempo que nós estamos? Estamos no tempo da graça. Jesus, ele estabeleceu uma nova aliança. Então, se eu estou em Cristo, eu tenho que viver o novo de Deus. Eu tenho que usufruir, eu tenho que crescer em graça, em conhecimento. Eu não posso permanecer no judaísmo. Houve uma mudança. Eu costumo fazer uma analogia a respeito do cruzeiro e do cruzado. Como assim, pastor? Ninguém hoje usa cruzeiro nem cruzado. Porque mudou, houve uma mudança. A mudança de plano hoje é real. Se você for com um cruzeiro ou com um cruzado no mercado, você não consegue comprar nada. As pessoas vão rir de você. Não compra nada. Por quê? Houve uma mudança de plano. Na Bíblia também houve algumas coisas que foram para uma época. Hoje nenhum evangélico sacrifica animal. Por que não? Porque houve uma mudança. Jesus foi o último sacrifício. Por que ninguém faz circuncisão? Porque houve uma mudança. Mas a Bíblia nos fala que a lei são 613 itens. Então houve mudança. E se eu não mudar, eu não vou usufruir do que é direito meu. Porque existe um testamento, né? E a Bíblia diz que nós somos filhos, somos herdeiros. Então eu preciso abrir o meu testamento e saber o meu direito. Mas eu não posso pegar texto lá atrás e trazer para hoje. Existem muitos textos bíblicos que estão trazendo para hoje. E aí, esse texto, falar sobre dízimo, né? A Bíblia fala que, sobre Malaquias, é o texto mais usado. Né? Segundo o texto de Malaquias, quem roubava Deus era o sacerdote. Quem roubava Deus era o sacerdote. E hoje é colocado como o povo roubando a Deus. Mas naquela época era o sacerdote. Eu não sei se você sabe disso, mas o dízimo da Bíblia nunca foi dinheiro e nunca foi mensal. Ah, pastor, mas como é que a igreja, como é que os templos vai sobreviver? Como? Se não tiver dízimo, se não tiver oferta. Como vai acontecer isso? Sendo que eu acredito no Deus, que é soberano. Eu aprendo que na nova aliança é contribuição voluntária. Eu não posso estipular valor. Ah, mas Jesus falou de dízimo. Tem um texto que Jesus falou de dízimo assim. Está em Mateus 23, versículo 23. Jesus falou para os hipócritas, os fariseus. O que ele falou? Vocês dão o dízimo, alimento, do endro, do hortelã, do cumim, mas o principal da lei vocês não fazem. Então Jesus falou assim, vocês devem fazer uma coisa, mas não deixa de fazer outra. Só que muitos não explicam que nesse texto ainda é lei. Que Jesus veio cumprir a lei. Enquanto Jesus está no seu ministério terreno, enquanto Jesus está naquele véu, Jesus de Nazaré, ele é cumpridor da lei. Por isso lá em Mateus 5, no versículo 17, Jesus fala assim, não pense que eu vim revogar a lei, mas cumpri-la. Então Jesus veio cumprir. E depois que ele cumpre a lei, ele estabelece o quê? Uma nova aliança. Então você observa que o texto de Mateus 23, no versículo 23, ele já fala assim, vocês estão estão dando dízimo no status, vocês estão dando dízimo do coentro, do endro, do hortelã, mas o principal da lei vocês não fazem, que era a fé, amor, a misericórdia. Então eles estavam fazendo uma coisa e não deixavam de fazer. Jesus está falando para um povo, para uma época, Jesus não está falando para nós. De repente, como uma vez eu conversei com um rapaz, e ele falou, pastor, então eu tenho que rasgar agora o fechamento? Eu tenho que rasgar agora a parte da Bíblia? Não, toda a Bíblia ela é proveitosa. Toda a Bíblia ela é proveitosa. Mas não podemos aplicar toda a Bíblia na nossa vida espiritual. Para ter conhecimento, sim, mas não para ser aplicado. Então, o dízimo da Bíblia nunca foi dinheiro e nunca foi mensal. O dízimo
é antes da lei, sim. Você observa que Abraão deu dízimo, mas não foi da renda. E Abraão era riquíssimo. Ele deu o dízimo do despojo de guerra. Então ele não deu dízimo da sua renda. Ah, o pastor agora está falando contra a igreja. De maneira alguma. Quem sou eu? Deus sabe do meu coração. De maneira alguma. Eu sou servo do Senhor. Nós estamos, pela misericórdia, numa congregação. E nosso objetivo é de falar a verdade. Temos que falar a verdade. Né? Osés falou, meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Então, a história de Malaquias chega a ser maldade. Por quê? O gafanhoto, as pessoas botam como devorador. Ah, o devorador vai entrar na sua casa, o devorador vai fazer isso na tua família. E eu queria dizer para você, explicar essa história. Porque é uma história muito mal contada. Porque o que eu aprendo hoje, né, hoje que eu falo há bastante tempo, irmão, é bastante tempo. É bastante tempo. Muito tempo. O que eu aprendo? Tiago 3, no versículo 10. Sabe o que diz? De uma mesma boca procede bênção e maldição, mas não convém que isso se faça assim. O que eu quero dizer com esse texto de Tiago? É que, às vezes, ou quase sempre, quando alguém vai falar de dízimo, ele começa a falar, se você não der, você é ladrão, você é roubador, e que o devorador vai entrar na sua casa, que você não vai conseguir nada, e que vai dar tudo errado na tua vida, que você não vai ser próspero. E alguns chegam a dizer que a única forma de prosperidade, a única forma de repreender o devorador é ser dizimista. Então existe uma manipulação. Então quando se lança a palavra, as pessoas que não têm conhecimento, ela acaba absorvendo isso. Em Provérbios 23, no versículo 7, diz que o homem é aquilo que a sua alma imagina ser. Jesus falou em Mateus 15, no versículo 11, ele falou assim, o que contamina o homem não é o que entra na sua boca, mas o que sai da sua boca, isso sim contamina o homem. Então muitas pessoas recebem palavra de maldição porque não deram o famoso dízimo. Então a pessoa já sai da igreja com aquela palavra de maldição. Ela já sai derrotada. E palavra tem poder. Lá em Isaías 55, versículo 10, diz que assim como a chuva e a neve desce do céu, e para não torna, mas antes rega a terra, faz produzir brotada, a pão que come, semente ou semeador, assim a palavra que sai da minha boca não tornará para mim vazia, mas antes para aquilo que me apraz ou para aquilo a qual ela foi designada. Então o Tiago falou, ó, de uma mesma boca procede bênção e maldição, mas eu não posso amaldiçoar. Pelo contrário, Jesus falou assim, que eu tenho que abençoar os meus inimigos, abençoar e não amaldiçoar. Se meu inimigo tiver fome, eu tenho que dar o de comer. Se tiver sede, dá de beber. Então sai palavras de maldição que surge efeito na vida de uma pessoa que não tem conhecimento bíblico, para neutralizar, como o profeta Isaías. Profeta Isaías 54, versículo 17, ele diz assim, que toda arma forjada contra nós não vai prosperar, e toda língua que se levantar em juízo, nós temos que condenar, nós temos que repreender, nós somos abençoados, a igreja de Cristo é abençoada. O preço que foi pago é para que eu e você pudéssemos usufruir dos benefícios, da bênção que Deus nos colocou. Gálatas 3, versículo 9, todos que são da fé são abençoados. Então Malaquias 3, versículo 10, é um texto manipulador, porque está na lei, não está na graça. Esse texto não é para nós, não é para a igreja gentílica. Então a igreja ela tem que viver com contribuição voluntária. Ah, pastor, mas eu sinto no coração de dar o dízimo. Amém, dá o dízimo. Ah, pastor, eu sinto no coração de dar 100%, dá 100%, dá 5%, dá 10%. Que você der, Deus não vai te cobrar, não. O devorador não vai entrar, isso é conversa. Isso é conversa. O devorador, o diabo, foi destruído. Então, a Bíblia diz, lá em Hebreus 2, versículo 14, assim como os filhos participam da carne, ele também participou, para que por meio da sua morte aniquilasse aquele que tinha o império da morte, a saber, o diabo.
Então a igreja é uma igreja vitoriosa, a igreja é abençoada. Mas se eu não souber disso, eu não usufruo. Porque se você não crescer em graça, em conhecimento, as pessoas vão dizer que você é amaldiçoado, que você nunca vai conseguir nada, e vai ser assim. Mas eu digo nesta noite para você que você é abençoado, que você vai conseguir, e que você vai tomar posse daquela tua vitória, os teus projetos, os teus sonhos. Se você acreditar, se você se esforçar, ter bom ânimo, Deus vai te ajudar. Eu não posso vincular, eu não posso manipular, eu não posso dar condição, porque o que acontece? O Malaquias, por que eu falo que é um texto manipulador? Porque ele condiciona. Você só é abençoado se você der. Se você não der, você não é abençoado. Esse texto não tem nada a ver com o texto da graça. Gálatas 3, versículo 9. Todos que são da fé são abençoados. Mas com maldição sois amaldiçoados. Jesus na cruz do Calvário levou toda a maldição. Contra nós não vale encantamento. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Pastor, mas eu ainda não tenho, eu sou abençoado, mas eu não tenho carro, eu não tenho casa. Eu queria dizer para você que Jesus não veio para te dar casa, não veio para te dar carro, Jesus não veio para curar. Mas se ele tiver de fazer, ele vai fazer. Jesus vai curar, Jesus vai dar casa. Sim, ele pode, ele é soberano para isso, mas ele não veio fazer isso. Então eu não posso prometer isso para você. Uma coisa eu posso te garantir, que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha vida eterna. Enviou o seu Filho não para condenar o mundo, mas para que o mundo venha a ser salvo por ele. Jesus veio para salvar, Jesus veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus veio trazer salvação. Por isso Paulo, ele fala assim, nada trouxemos para esse mundo, e manifesto que nada dele vão me levar, mas se temos sustento, com o que nos cobrimos, que estejamos com isso contente. Mas os que querem ser ricos, caem em muitos laços, em muitas tentações, e nessa cobiça muitos transpassam a si mesmo com muitas dores, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e nessa cobiça muitos se desviam o quê? Da fé. E é o que nós temos visto, muitas pessoas se desviam da fé, estão na obra. Então, como profissão, amor às almas parece que agora é uma mercadoria. Né? Por isso essa exploração de milagre, porque dá ibope. A Bíblia diz que os sinais seguirão os que crê, não é os que crê seguir sinais. Então os sinais me seguirão, os sinais te seguirão. Se você crê, os sinais te seguirão. Os sinais não é para A nem para B, para apóstolo, pastor, diácono, missionária, um grupo específico. Não, é para o que crê. Os sinais seguirão aos que crê. Mas isso não é falado. Então as pessoas ficam seguindo os sinais. Então se exploram isso. Né? Se divulgam muitos milagres, porque existe um ditado que eu também concordo. Eu concordo porque eu tenho um trabalho. Né? Eu tenho um trabalho, minha esposa tem um trabalho, e diz assim, que a alma do negócio é a propaganda. A propaganda é a alma do negócio, mas a igreja, a alma não é negócio, a alma é de Deus. Hoje eu falava a respeito há um tempo atrás, hoje ainda acontece isso. Muitas pessoas falam, ganhei não sei quantas almas para Jesus. Hoje eu ganhei não sei quantas almas para Jesus. Hoje ganhei não sei quantas almas para Jesus. Ganhou nada. Porque um planta, o outro rega. Quem dá crescimento é Deus. Nem o que planta, nem o que rega é alguma coisa, mas Deus que dá o crescimento. Nós somos gerados pela palavra. E a semente ela pode ter sido lançada lá atrás, há 10, 15, 20 anos atrás. E você quer ganhar mérito. Pastor, então eu não vou pregar mais. Não, tem que pregar sim. Que o semeador saia a semear a sua semente. Você não tem que se preocupar onde a semente vai cair. Eu não tenho que se preocupar onde a semente vai cair. Eu tenho que semear. Fazer a minha parte. Porque Deus que é soberano. É Ele que sabe. Tem muitas pessoas que quando, entre aspas, aceita Jesus como Salvador, de boca. Porque alguém falou, porque alguém deu um toquezinho. Quantas vezes eu não já vi isso? Vai lá, aceita Jesus, vai lá, aceita Jesus.
Aí aceita Jesus de boca, mas o coração está distante de Deus. Aceita para agradar o irmão. E eu queria que você aprendesse uma coisa, João 15,16, não foi vós que escolheste a mim, mas eu que vou escolher a vós. Efésios 2, versículo 8, pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém venha se gloriar. Então um planta, o outro rega, mas Deus dá o crescimento. Então, esse negócio de ganhei alma, ganhei não sei quantas almas para Jesus, isso aí é um besterol, né? Mas continue pregando, porque quem convence o homem do pecado, da justiça, não é você, não é eu, é o Espírito Santo. Amém? Nós somos limitados a levar a palavra até o ouvido, mas é Ele que leva até o coração. Quem faz essa obra redentora e quem fez foi Ele, Jesus. Então toda a honra e toda a glória é para Ele, não é para a denominação. Porque na minha igreja, porque na minha igreja, na minha igreja, na minha igreja. Se brigam muito por igreja, né? Porque a minha igreja faz isso, a minha igreja faz aquilo. O homem não pode nada se do alto ele não lhe for dado. Então se divulga muito igreja, se divulga muito o eu. A soberba se levanta muito. O homem tem que reconhecer que ele não é nada. Nós estamos vendo aí o vírus, o homem não é nada. O homem não é nada, tem o poder, que poder? Não é nada. Tem dinheiro, não é nada diante de uma enfermidade. E Paulo fala, nada trouxemos, nada vamos levar. O cara pode ser rico, pode ser um milionário, mas vai para o mesmo lugar, vai para o pó. Ali, todos são iguais. Então, não adianta, mas eu não tenho que melhorar na minha vida financeira. Busque sim. Eu sempre costumo dizer para os jovens, se preparam para o mercado de trabalho. Peça a Deus sabedoria para administrar o dinheiro que vem na tua mão. Mas não faça barganha com Deus. Não pense que é o teu dízimo que vai fazer você prosperar. Você nunca vai roubar Deus, porque Deus não precisa de prata nem de ouro. Deus é dono de tudo. O reino de Deus, o reino do céu não é comida, não é bebida. Eu não preciso de nada disso. Então não vou dar. Não, ajude o teu ministério. Ajude a congregação, sim. Paga água, paga luz. As pessoas quando falam em dízimo, as pessoas, porque a igreja tem que pagar luz, a igreja tem que pagar isso. E a gente esquece de uma coisa, que o dízimo bíblico, sempre foi para ajudar os necessitados. O dízimo bíblico era para os levitas, era para as viúvas, para os órfãos e para os estrangeiros. Então, o dízimo era para ajudar essas pessoas. Para não faltar mantimento na minha casa, era alimento. Nunca foi dinheiro. Pastor, mas na época não existia dinheiro. Sempre houve dinheiro. José foi vendido por moedas. Não é assim? Então, dinheiro sempre existiu. Só que o dízimo nunca foi dinheiro. E é uma verdade que a gente fala no nosso ministério. Hoje eu estou aqui falando nessa live. De repente você pode tá assistindo por acaso. E hoje essa verdade, ou várias verdades que nunca foi passada, infelizmente algumas pessoas, alguns segmentos estão até mesmo preocupados. Por quê? As redes sociais é uma porta aberta. Então todos têm acesso. Todos têm acesso. Não é só A nem só B, todos têm acesso. Então é uma porta que dá uma porta que se abre para conhecimento. É claro que tem que ter sabedoria, né? Você não pode acreditar em tudo. Mas a verdade é que muitas coisas, costume, tradição, que era tido como doutrina, está vindo à tona. As pessoas sabem que aquilo não é doutrina, é costume, é tradição. Costumes de homens, pessoas que criaram um dogma, criaram uma doutrina pautada em experiência própria. Não, eu tenho uma experiência e na minha experiência vai ser assim na igreja. Experiência pessoal não pode ser doutrina. Então eu quero deixar essa mensagem para você, que você guarde isso no teu coração. E eu torno a dizer,
Perguntaram para mim, pastor, a tua igreja vai fazer, vai obedecer essa convocação do presidente? Gosto muito do presidente. Estou orando. Nós, como igreja do Senhor, temos que orar pelo nosso país, orar pelo nosso presidente, sim, é o nosso presidente. Eu votei e até agora não me arrependi, né? Porque família, existem algumas situações que a gente tem que orar muito, porque a família é projeto de Deus e existe por trás de político, né, um bombardeio contra a família, contra as crianças. As crianças é futuro. Existe uma ameaça. E se a igreja não se levantar e apoiar pessoas, porque a gente tem que contar com político, né? São primeiro Deus. Deus acima de tudo, Deus acima de todos. Em João 1, versículo 1, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Amém? Então, eu quero, esses dois tópicos que eu falei hoje, a respeito do jejum, o porquê que eu não faço, você que chegou agora, está lá em Marcos 2, no versículo 18. E eu deixo também Mateus 28, no versículo 20, que Jesus falou, eu estarei com vocês todos os dias até a consumação do século. Então, Deus possa continuar te abençoando, que você possa usufruir, crescer em graça, em conhecimento. Examine a Escritura, como diz lá em João 5, versículo 39, examinar a Escritura, pois julga ter nela a vida eterna, e são ela que de mim testifica. Você é igreja de Cristo, você é igreja, e como a igreja do Senhor, ore pelos governantes. Eu não vou jejuar porque eu não jejuo, mas a oração jamais vou deixar de fazer, que eu conheço e sei o poder da oração. Eu sei o poder da oração. Pessoas oraram por mim. Eu sei o poder da oração. A oração tem poder, tem autoridade. A oração, eu aprendi, e eu acho que você também entende isso, que é como se fosse uma alavanca que move a mão de Deus. Fecha a porta do teu quarto e ora. O profeta Isaías, no seu capítulo 59, ele diz que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e teus ouvidos não estão agravados para que não possa ouvir. Então, ore ao Senhor, onde você estiver. Não se limite a templo, né? Nós estamos sentindo saudade, né, de estar na igreja, por isso hoje, hoje nós fizemos a EBD, tivemos na EBD, foi uma benção, os irmãos compareceram, e a gente está ansioso, no sentido benéfico, de estar cultuando ao Senhor, como membro de um corpo, como membro, Cristo é o cabeça, de estar ali cultuando esse Deus que merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Então nós temos o templo, mas o templo de Deus somos nós. Nós somos o templo, nós somos a igreja de Cristo. É essa igreja que ele veio, que ele morreu. É por essa igreja, né, que ele morreu na cruz. Foi por você, foi por nós. Nós somos a igreja que é lavada e remida pelo sangue de Cristo. Que Deus continue te abençoando. E eu costumo dizer graça e paz. Apocalipse 1, versículo 3. Feliz, bem-aventurado é aquele que lê, aquele que ouve a palavra dessa profecia e guarda as coisas que nela estão escritas. Amós 8, versículo 11. Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, mas não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Irão vagabundo de um mar até outro mar, do norte até o oriente, buscando a palavra de Deus, mas não vão encontrar. Então, aproveita essa oportunidade, porque em Romanos 10, 17 diz de sorte que a fé, ela vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Graça e paz. Até uma próxima live. Quarta-feira, se Deus quiser, nós estaremos cultuando ao Senhor. Nós esperamos em Deus, estamos ansiosos, estamos orando, né, para que isso possa acontecer. E nós estamos programando. Fizemos a limpeza no terreno da igreja. O terreno é espaçoso, eu não sei ainda a metragem correta,
mas eu posso dizer para os irmãos que tem mais de 20 metros e 8 metros de largura e de extensão, mais de 20 praticamente. Então nós temos um espaço muito grande. E a gente queríamos fazer o culto na rua, mas não é possível ainda. Provavelmente nós quarta-feira vamos fazer no terreno da igreja, que aí nós temos condição de colocar uma cadeira um pouco distante da outra, para a gente, né, obedecer, né, às leis constituídas, ficar na quarentena sim, ficar em casa sim, fazer o uso do lavar a mão sim, fazer o uso do gel sim, mas jamais deixar de cultuar o Senhor. Independente se você está numa congregação ou em casa, continue adorando ao Senhor. Amém? Que Deus abençoe a todos, ou continue abençoando, graça e paz.